Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. GR Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre Orlandão, Empresário Nego do Mar. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Bate-Papo Semanal. Hoje, recebendo os eleitos Conselheiros Tutelares 2023, o nosso amigo Ed Cássio Rocha. Em seguida, vamos bater um papo com Arilson Costa, carinhosamente conhecido como Arilson de Quinca. Ed Cássio, boa noite, meu amigo, tudo bom? É um prazer ter você novamente aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite a você. É uma honra mais uma vez participar do Bate-Papo Semanal, até para contribuir com essa fala, não só para Xique-Xique, mas todos os ouvintes da nossa região ou do nosso Brasil, aonde estiver ouvindo. É isso aí, meu amigo. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Ed Cássio, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Estamos. Eu só peço, Ed Cássio, que você fale mais alto um pouco. Pronto. Vamos com a nossa primeira pergunta. Ed Cássio, você está indo para o 5º mandato no Conselho Tutelar de Xique-Xique. Nesses quase 20 anos como conselheiro tutelar, você esteve ao lado de algumas mulheres conselheiras tutelares. No próximo colegiado, a partir do ano que vem, você irá trabalhar ao lado de homens novamente. A minha pergunta é: você gostaria de ver mulheres novamente no Conselho Tutelar de Xique-Xique? Fique à vontade, Ed Cássio. É uma pergunta importante, né? E certamente a mulher tem espaço em todos os locais, principalmente no Conselho Tutelar ou qualquer órgão de competência que atribui a mulher ou ao homem. Acho que é importante sim a mulher participar, mas não é como a gente deseja, é como a comunidade deseja e faz a escolha. Ed Cássio, qual a dificuldade que as mulheres têm que não conseguem ser eleitas em Xique-Xique, enquanto a gente vê na região os colegiados são formados por mais mulheres? Qual a dificuldade que tem aqui em Xique-Xique, Ed Cássio? JC, eu vejo assim uma representatividade feminina ou masculina. Cada um tem o seu jeito de se manifestar em uma comunidade. E para o Conselho Tutelar não é diferente. As pessoas têm que entender que as dificuldades, não só de Xique-Xique, mas de outras localidades, tanto homem quanto mulher, é a representatividade. O que a pessoa é, de onde vem, de onde nasceu, o que você faz, ou se você é bom ou se é ruim. Então, essa representatividade é que faz a diferença na hora de você chegar a almejar o cargo de Conselho Tutelar. Ed Cássio, a população faz uma crítica que o Conselho Tutelar de Xique-Xique deveria ter mulheres como conselheiras tutelares. Segundo os críticos, Ed Cássio,
ajudaria muito o órgão a chegar mais firme em alguns elementos que abusam de adolescentes meninas, uma vez que os pais das meninas têm receio de abrir uma conversa com o conselheiro. Qual a sua opinião sobre essas críticas, Edcácio? JC, são críticas de falta de conhecimento. Até porque, quando se fala em qualquer situação de estupro ou de violência contra meninos, meninas, esse tipo de agressões, não é o Conselho Tutelar que tem que ser ouvido. Tem outros profissionais técnicos que tem que ser ouvido. No caso que chegar ao Conselho Tutelar, um caso de estupro de vulnerável, esse caso é encaminhado para a Polícia Civil, vai fazer o boletim de ocorrência, vai encaminhar ao hospital e ao exame de corpo de delito, mas não vai ouvir aquela adolescente. Basta a fala do pai ou alguém que vai denunciar. Então assim, o conselheiro tutelar, ou homem ou mulher, não vai fazer diferença, porque nós não somos técnicos. Nós só recebemos casos, encaminhamos para os órgãos competentes. Então não há essa questão ou essa necessidade de uma mulher ou de um homem expert em atender uma criança ou adolescente que foi abusada sexualmente. De vocês, conselheiros, conversaram com crianças e adolescentes que são abusados? Não, porque quando acontece um fato, o primeiro passo é não vitimizar mais a pessoa, a criança ou adolescente, não vitimizar mais. A partir do momento que ela aconteceu o fato, que foi exposto e que determinado caso chega até a nós temos que encaminhar para que os técnicos que vai fazer o trabalho de prevenção para aquele caso, para aquela situação daquela adolescente ou aquele jovem ou aquela criança cresça na cabeça dela, vai fazer esse trabalho. Nós, conselheiros, não temos esse papel e não somos técnicos para isso, ou até mesmo para elucidar casos, ou seja, construir provas. Então tem o profissional técnico, que, ou seja, a polícia especializada tem o profissional técnico, ou até o judiciário no caso de quando for para ouvir a testemunha o abusado ou a abusada. Então nós não temos essa pressão de estar ouvindo ninguém, porque nós não somos técnicos. Respondido, Edcácio. Vamos para a nossa segunda pergunta. Edcácio, 4 anos atrás, os conselheiros tutelares Lucas Araújo e Neto Cruz haviam sido eleitos. Lucas estava sendo reeleito e Netinho eleito no seu primeiro mandato. Neste ano, Lucas desistiu de disputar a reeleição e Netinho não conseguiu ser reeleito. A minha pergunta é: Lucas e Neto farão falta no ano que vem no próximo colegiado? Fique à vontade, Edcácio. Certamente, até porque já são pessoas que já têm um conhecimento do colegiado do Conselho Tutelar. Lucas Araújo já vem há 2 mandatos, né? Já tem um vasto conhecimento. O José Neto tem está encerrando um colegiado, mas já tem um conhecimento amplo. Então, com certeza, eles dois vão fazer muita falta. Até porque o Conselho Tutelar, ele precisa de pessoas que já vêm com conhecimento amplo. Para quê? Para que o município não tenha prejuízos nas políticas públicas do município. Então, vai fazer muita falta, sim, com certeza. Edcácio, está saindo aí 2 jovens, Lucas e Netinho, e está entrando aí mais 2 jovens, Matheus e Danilo. Você, como o mais experiente dentro do Conselho Tutelar, é bom trabalhar ao lado de jovens? Sim, é bom, até porque a gente vai deixar um legado, iremos sair, tanto eu quanto a Arilson, até por já ter experiência, vamos deixar um legado para aqueles que vão chegar. Eles estão vindo com aquela revolução, né? Buscar conhecimento, e outra coisa, eles vão deparar com situações diferentes do que eles imaginam. Então, com certeza, o primeiro impacto, eles vão sentir a necessidade de nos procurar para que nós podemos ajudá-los, porque ninguém chega no conselho com todo o conhecimento de colegiado do Estatuto da Criança e Adolescente. Ninguém chega. E mesmo que venha com experiência de algum setor, mas dentro do Conselho Tutelar,
é diferente. Então ele vai precisar, nós vamos trabalhar, fazer o possível para ajudá-los, até porque no colegiado é necessário que todos tenham conhecimento e busquem um objetivo comum, que é a resolução de qualquer caso que chegue até nós. Respondido, Edicácio. Vamos para a nossa terceira pergunta. Edicácio, nessa eleição do Conselho Tutelar de Xique-Xique, em 2023, foi uma das eleições mais problemáticas, onde teve candidatos com apoio de políticos e confusões nos colégios onde foram realizadas as eleições, na Escola Anitta e no Colégio Municipal Senhor do Bonfim. A minha pergunta é: como você viu o processo eleitoral deste ano? Edicácio, teve candidatos que foi beneficiado pela compra de votos? Fica à vontade. JC, eu não tenho esse conhecimento, até porque eu foquei no meu trabalho, no meu objetivo. E em falando em políticas, em escolha de conselheiros, essa eleição, essa escolha, esse momento não foi o mais complicado. Toda vez que tem escolha para conselheiro, é um momento difícil, é difícil, sempre foi difícil, sempre há murmurinhos de quem perdeu, vai caçar alguma deficiência, alguma coisa para jogar para ver se consegue atingir algum objetivo. Só que Xique-Xique toda vez ele teve essas conversas, esses probleminhas, e essa não foi a mais difícil. Eu encaro como uma difícil. Agora, quem fez, o pessoal da secretaria que fez esse trabalho da comissão, fez um belíssimo trabalho. Eu vi como um dos melhores trabalhos em comissões de todos os processos que teve de escolha para Conselho Tutelar. Eu vi como o melhor, até porque foi mais organizado. Infelizmente, todo momento de escolha vai ter problemas. É como se fosse a eleição comum qualquer, de presidente, de prefeito. Sempre vai ter as divergências, os problemas. Agora, eu mesmo foquei mais no meu trabalho, então não vi nenhuma situação que ninguém diz assim: olha, prove que alguém comprou o voto ou deixou de comprar. Sempre fala, isso é normal de acontecer em qualquer momento de escolha ou então de políticas partidárias. Em relação ao Conselho Tutelar deste ano, a eleição, foi uma eleição limpa? Para mim foi, até porque muitos reclamam de transporte ou de alguma coisa, só que o prefeito abriu as portas para os grandes municípios, os grandes povoados, para trazer a população. Quem tinha voto veio, quem não tinha não pôde vir. Então são situações que abriu as portas e ficou fácil para quem tinha o seu eleitorado. Que não é fácil você trazer uma pessoa para vir votar no conselho, num sol escaldante, nos momentos difíceis que nós estamos, de uma localidade, porque não é obrigatório. A pessoa vem porque conhece a pessoa e quer fazer e quer mostrar que conhece alguém e que quer botar seu representante. Então eu não vi nenhuma situação irregular, no meu ponto de vista. Respondido, Edicácio. Vamos para a nossa quarta pergunta. Edicácio, de todos os candidatos conselheiros tutelares, o jovem Matheus Cunha foi o mais votado, obtendo 638 votos. Comentavam nos bastidores que Matheus Cunha estava tendo apoio de vereadores. A minha pergunta é: Matheus Cunha foi beneficiado por políticos? Fique à vontade. JC, como eu falei, sempre há algum motivo para alguém reclamar. Quando você é escolhido, quando você entra numa escolha para conselheiro, você vem com uma bagagem muito ampla, famílias, grandes amigos, a área que você mora, quem lhe conhece, a sua comunidade, e amigos que faz a diferença na hora. Se o Matheus teve pessoas ao lado dele que fez a diferença, por ter um campo amplo de amigos, ou até políticos que às vezes pode ter indicado, não sei, mas todo mundo tem a sua forma de colher votos. Eu não quero dizer que ele foi beneficiado politicamente, até porque cada um usa as armas que tem. Se algum político achou que deveria pedir um voto para ele, problema dele. Agora, a família importa muito, o poder aquisitivo importa muito na hora de você viajar para ir buscar o voto, para ir conversar com as pessoas.
Buscar o voto, que eu falo no sentido de você viajar para o município e aí pode votar em mim, um local distante, e a pessoa vir, mas você vai ter que ir lá para buscar o voto. Principalmente Xique-Xique, que tem um lado que é 40 km ou mais, e do outro mais, quase 90 km. Então assim, é difícil, mas você vai ter gastos. E a família encontra muito na hora de você viajar e ajudar você a fazer essas viagens. Ou então pessoas que já fazem esse trabalho. Facilita muito. Agora não vejo questões para reclamar politicamente, não. Para mim, eu acho que a família dele, os amigos dele, ou algum político que é ligado a ele, a família dele, se deu ajuda, eu não vejo como compra de voto. Ed Cássio, durante a apuração da eleição do Conselho deste ano, na porta do Colégio Municipal Senhor do Bonfim, tinha familiares e apoiadores seu, revoltados, dizendo em alto e bom som, abre aspas, tem candidato sendo favorável porque tem a máquina na mão, fecha aspas. O que você tem a dizer sobre isso? A quem eles estavam se referindo? JC, na porta do Senhor do Bonfim não só tinha amigos meus, familiares, eleitores, né? Mas tinha também de Mateus, Arilson, José Neto, todos eles naquela perspectiva. Se alguém jogou alguma fala ou discutiu naquele momento, que eu ouvi dizer que teve até brigas lá, que não foi com nenhum dos meus familiares, nem do Mateus, mas que foi alguns problemas que teve, e houve essa conversa, às vezes você que chega naquele momento com poder aquisitivo, a pessoa olhou e disse, nós ganhamos com voto, porque acha que porque você é rico, tem algum benefício maior, está beneficiando alguém. Mas isso não vi motivo para dizer assim, fulano comprou voto para a eleição de conselho tutelar. Até porque não vale a pena você investir para ter um salário de professor nível 2, 20 horas. Então não vi essa situação como compra de voto, ou alguma coisa que prove isso. Pelo menos até onde eu entendo. Foram discussões normais de amigos e eleitores, e naquele momento, que não quer dizer que foi o meu não, viu? Porque tinha vários candidatos, então há essa discussão, mas por que a mim? Ou a Mateus? Será que é porque nós dois éramos mais bem votados? Foi o mais bem votado? E teve essa discussão? Acredito que não, até porque nós somos um bairro pobre. O Mateus, por ser do centro, a família do centro, gerou essa desconfiança ou esse separatório. Mas não nada a ver com a questão dele ser beneficiado ou não. Respondido, Ed Cássio. Vamos para a nossa quinta pergunta. Ed Cássio, sabemos que você acompanha o grupo da situação há muitos anos. Dos 5 eleitos conselheiros tutelares, 4 votaram na última eleição municipal no prefeito atual. Apenas o conselheiro tutelar Arilson Costa fez parte da oposição em 2020. O prefeito de Xique-Xique deixou claro nos grupos de WhatsApp que não opinava na eleição do Conselho Tutelar deste ano. Inclusive, Ed Cássio, eu fiz uma pergunta a ele no grupo Política 24 Horas, grupo esse que você faz parte, se ele ia votar. E ele respondeu que não votava porque tinha muitos amigos concorrendo à eleição. A minha pergunta é, o prefeito fez certo ficar neutro nas eleições do Conselho Tutelar 2023? Ed Cássio, você teve apoio de vereadores? Fica à vontade. Primeiro, não tive apoio de vereadores. Eu, pessoalmente, não tive. Tive de amigos e familiares. Quanto ao prefeito, ele é um cara inteligente. Ele sabia e sabe que naquele momento ali, de 13 candidatos, 10, 12, 11, não sei, eram a favor dele, é do grupo dele, como pessoas que acompanham o grupo. Ele não ia fazer uma besteira de apoiar A ou B, até para não ser prejudicado politicamente. Isso seria um erro grosseiro. Até eu que não sou expert em conhecimentos políticos, sei que isso não era correto, e ele jamais ia fazer isso. Como em outras eleições, ele também não fez. Ele deixou a cada um se virar, nem o secretário dele nunca deixou envolver. Já subo várias vezes. Amigos meus que trabalham em secretaria de Ed Cássio, eu não fui para não levantar nenhuma polêmica, que o prefeito ele não quer que ninguém se envolva, porque tem um processo de escolha e que venha trazer políticas públicas e não partidárias, e ninguém sair prejudicado. Então ele fez certo, está corretíssimo. Se fosse eu, ele faria a mesma coisa, né? Se isentar de um problema desse, né? Até porque ia sobrar para ele, porque alguém sair satisfeito, né?
Há polêmicas? Há discussões? Mas eu acho que ele agiu correto sim. Edicácio, após a eleição do Conselho Tutelar deste ano, o prefeito fez algumas mudanças na sua equipe de governo. Nessas mudanças, teve alguma coisa a ver com a eleição do Conselho Tutelar, Edicácio? Eu acredito que não. Do meu ponto de vista, não. Até porque, anteriormente, sempre ouvia a fala de que ele ia fazer algumas mudanças. Até porque é desgastante 8 anos de mandato e fazer algumas mudanças. Como vão feito aos poucos. Ele não vai fazer de uma vez, vai fazer aos poucos. Pode ter coincidido, né, que foi naquele momento, fez alguma mudança, talvez, que eu também não sei que se teve essa mudança, eu nunca procurei buscar essas informações, mas eu acredito que não tem nada a ver com o caso do Conselho Tutelar, no meu ponto de vista. Isso é uma estratégia dele politicamente, até porque está sendo um ano letivo e ele precisa fazer algumas mudanças em alguns locais que não está dando certo ou que precisa melhorar, ou até para evitar algum tipo de desgaste. Eu acredito que não houve nenhuma interferência em relação ao Conselho Tutelar. Respondido, Edicácio. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Edicácio, após a eleição, uma boa parte da população criticaram nos grupos de WhatsApp o processo eleitoral da eleição do Conselho Tutelar 2023. Uma das reclamações era que a justiça obrigasse a ter uma cota, permitindo que mulheres fossem eleitas. Muitas pessoas também pedem o fim das eleições do Conselho Tutelar. São favoráveis apenas à prova que classifica os 5 melhores com as melhores notas. A minha pergunta é: o que você tem a dizer sobre essas críticas? Fique à vontade. Quanto a mulheres, se você se for colocado cotas para mulheres, vai ser mais difícil para elas, vai quebrar a hegemonia do Estatuto da Criança e Adolescente, porque todos têm um direito à sua representatividade, ou seja na igreja, ou seja na comunidade, ou em toda a sua cidade. Então, quando faz a escolha, dá o direito da mulher votar 5, uma ou nenhuma. Agora a população tem que escolher, como na nossa região de Irecê, foram 5 mulheres. E o que é que alguém possa falar com isso? O que é que a população tem a ver com isso? A população está escolhendo as pessoas que é mais reconhecida, que tem mais representatividade na sua cidade. Então não vejo nenhuma situação de irregularidade de ser mulheres, cota para mulheres, não, ou para homens. E outras pessoas que têm outra opinião, outros gostos de ser, como é que vai ser? Então, se está dando direito é para todos. Essa que é a hegemonia do Conselho Tutelar. E a outra pergunta que você falou foi em relação a acabar com o Conselho Tutelar. Isso. Ou seja, são pessoas que não têm o conhecimento, ao longo da nossa história. Não acabar com o Conselho Tutelar. Isso, acabar exatamente. Com a eleição. Exatamente. Mas se você acaba com o processo de escolha de eleição conselheira, você está acabando com o Conselho Tutelar. Por quê? Porque o Conselho, ele vem com a representatividade da sociedade. Ou seja, nós fazemos uma prova, uma avaliação, é feita uma avaliação, a população vai escolher as pessoas que vai eleger, até porque essas pessoas que vai ser eleita, vai fazer um trabalho de não só o trabalho de criança e adolescente, mas de toda essa família, que vai gerar políticas públicas, não só municipal, mas também no âmbito estadual e federal. Então, quem não conhece, vai querer acabar com uma coisa que ele desconhece. Quando ele entender qual é a função do Estatuto da Criança e Adolescente, aí sim, ele vai mudar a ideia dele. E justamente é isso. É a população participar, colocar alguém que ela veja como representante dela. Edicácio, as pessoas falam nessa cota. Como seria essa mudança em relação a essa cota, Edicácio? Isso é uma perca tanto para o homem quanto para a mulher. Porque você tem um direito, mas esse direito está sendo negado. Como eu falei, poderia ter sido 5 mulheres. Só precisa que as mulheres, assim, essas que teve na última eleição, continuem com o seu trabalho. Elas já têm uma representatividade, já está conhecida. Mostrar mais à população que elas estão aptas a entrar no Conselho Tutelar. Agora, o homem também vai fazer o seu trabalho.
vai buscar o seu espaço, como a mulher está buscando. Então, se você colocar cotas, você está limitando tanto um lado quanto o outro o direito de você ser escolhido pela sociedade. Que às vezes tem pessoas que podem ficar de fora, que tem um conhecimento melhor com a população do que eu. Aí perde esse direito porque alguém colocou lá, não, tem que cotar outro no lugar porque tem que representar ou homem ou mulher. Eu não vejo como uma solução. Eu vejo como isso mostra o quê? Que a população tem que trabalhar mais, o homem tem que trabalhar mais, a mulher precisa buscar mais seu espaço para que ela chegue a atingir o seu objetivo, que é entrar no Conselho Tutelar. Edcácio, em relação ao fim das eleições do Conselho Tutelar, é um assunto que gera muitas discussões. Inclusive o gestor do município, o prefeito Reinaldo Filho, ele disse em um dos grupos de WhatsApp que ele é favorável ao fim das eleições. Segundo ele, gera despesas para o município e acabaria com essas polêmicas que têm acontecido em eleições, inclusive a eleição deste ano. Mas vamos para a nossa última pergunta. Edcácio, você está indo para o seu 5º mandato. No Conselho Tutelar de Xique-Xique, sempre você teve uma das maiores votações. Você já saiu candidato a vereador e não teve êxito nas urnas. A minha pergunta é: Edcácio será candidato a vereador em 2024? Fique à vontade. É uma pergunta interessante, né? Até porque eu faço parte do grupo de situação. Hoje eu sou, como é que se diz? Não sou vereador, mas estou, como é que fala? A palavra se alguém sair hoje da vereança, estou dentro. Então eu sou um suplente hoje. Então eu acredito que o prefeito não vai deixar eu de fora. E até porque, com a experiência que a gente já tem de Conselho Tutelar, que muitos acham que o Conselho Tutelar trabalha só com crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, o conselheiro, ele vai trabalhar com criança, adolescente e toda a família. Ou seja, vamos dizer que nós pegamos um caso que a mãe está agredindo o filho porque ela é alcoólatra ou usa entorpecentes. Qual é o trabalho do Conselho Tutelar? É só proteger a criança ou adolescente? Ou se encaminhar para que aquela mãe seja recuperada e fique apta a receber seu filho? Então o Conselho Tutelar, ele trabalha com a família. Então eu tenho certeza que o conhecimento que nós conselheiros, não estou falando eu só o Xique-Xique, o conselheiro que tiver já 2, 3 mandatos de Conselho Tutelar, ele tem um conhecimento muito vasto, talvez muito mais do que muitos vereadores ou até do que mesmo prefeito. Quando você falou que o Ronaldinho ele quer acabar porque acha que é gastos, talvez ele não entenda que, ou não quer entender que é um investimento. O Conselho Tutelar é um investimento, porque as políticas públicas dos municípios, do Estado e do Federal é justamente o que é colhido pelo Conselho Tutelar do Brasil. Então, olha a importância que tem o Conselho Tutelar. Então, e se quisesse também acabar com a política partidária? Porque talvez um vereador, o salário do vereador, paga 5 conselheiros. E talvez um conselheiro trabalhe mais que um vereador. A função é mais perigosa e mais árdua e com certeza tem mais vantagem para a família que um vereador. Porque só vai legislar e fiscalizar. Olha como é a situação. Um vereador talvez paga os 5 conselheiros. Então, são coisas, são conhecimentos que precisam ser distribuídos para a população, precisa ser passado. E o Conselho Tutelar, ele não é prejuízo, ele é investimento importantíssimo para a sociedade. Então, eu vejo o Conselho Tutelar dessa forma. Edcácio, sabemos que a política está em todos os meios da sociedade. Vocês, como conselheiros tutelares, vocês discutem política partidária dentro do órgão? Não pode. O que cai dentro do conselho, colegiado do conselho, em relação à família, em relação à criança ou adolescente, nós vamos discutir em relação ao assunto Conselho Tutelar. Jamais pode gerar conflitos partidários. Até porque vai gerar processo, porque pode ser alguém denunciado, Ministério Público, podemos pagar caro por isso, porque o colegiado ele é muito importante nisso, as decisões colegiadas que são 5 conselheiros. Então, vamos dizer que uma secretaria tem um problema que é para encaminhar para a secretaria. Você não vai deixar passar para aquela secretaria aquele caso porque
Não, é o contrário. Você tem que passar o caso para que aquele caso que seja solucionado e ajudar o seu município a resolver os seus problemas. Porque os problemas da família é do município. Então jamais pode haver discussões partidárias dentro de um colegiado conselheiro. Agora, fora do colegiado, cada um tem seus pensamentos, suas ideias e suas preferências políticas. Edicácio, para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem que você deixa para a população de Xique-Xique, em especial para as crianças e os adolescentes? JC, eu moro há 40 anos num bairro carente. E a forma como eu venho sendo, como represento aquela comunidade, eu vou continuar cada dia mais forte e aprender mais para que eu possa contribuir com a minha comunidade, principalmente com a criança e adolescente. Até porque nós vivemos uma vida de bairro muito difícil. Era um bairro novo, na época que eu fui para o BNH, há 42 anos atrás. Então, estava se criando um bairro, as dificuldades eram imensas. Eu sofri na pele o que é ser criança com problemas financeiros ou problemas relacionados à saúde e outras situações que tenho que passar para essa juventude. Não só através do meu trabalho, mas sim, aonde eu ando, aonde eu passo, que eu encontro a juventude, num horário que eu vejo que não é adequado, eu tenho aquela conversa, tenho aquelas visitas diárias em alguns locais que eu vejo de risco, até para contribuir e melhorar o meu bairro, a minha cidade. Então eu vou continuar com a mesma garra com essa população para que a minha área e a minha cidade desenvolva educacionalmente, né? Entendeu, JC? Respondido? Continuar com o trabalho. Respondido, meu amigo. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui finalizando o bate-papo com o nosso conselheiro eleito, Edicácio Rocha, a quem desde já agradecemos por aceitar o nosso convite. Meu amigo, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso programa mais uma vez. Espero que em outra oportunidade você possa fazer parte aqui do nosso programa. Fique à vontade para suas considerações finais e para agradecer aos seus eleitores. Eu quero mandar um recado para a população de Xique-Xique ou outra cidade que vai nos ouvir, que a posse do Conselho Tutelar, né? Entre no Conselho, apoie, entenda qual é a real função do Conselho Tutelar. Não estou falando só da população comum, eu estou falando do vereador, do prefeito, da família, todos envolvidos em uma comunidade. Entre no Conselho Tutelar, pega as informações, agrega informações, que nós também estamos lá para aprender. Ajude, porque o Conselho Tutelar é família, é a base de qualquer sociedade. Então, eu acredito que se tiver esse esforço da família, de toda a comunidade, nós vamos melhorar. E o mais é agradecer. Agradecer você por espaço, agradecer as rádios, a minha família, que é importantíssima. E não posso falar o nome de um ou dois porque vai gerar confusão, mas toda a minha família é envolvida, os meus amigos, né, que fazem parte da minha vida, né, grupos de amigos, inclusive essa camisa que estou usando é um grupo de amigos G10 que fazem parte, amigos meus e amigos também do Nobre Arilson, né, que tem familiares que fazem parte desse grupo, que talvez ajude ele também. Então assim, família, comunidade e amigos, só tenho a agradecer e agradecer a Deus por estar aqui mais um momento e pedir a Deus que voltaremos mais uma vez. Uma boa noite de paz a todos nós. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí, meus amigos. Agora vamos bater um papo com o nosso amigo Arilson Costa. Voltamos já. Olá, meus amigos. Estamos de volta, agora recebendo o conselheiro tutelar reeleito Arilson Costa, carinhosamente conhecido como Arilson de Quinca, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Meu amigo Arilson, boa noite, tudo bom? É um prazer novamente ter você aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade aí para o seu boa noite ao nosso público que nos acompanha no YouTube. Boa noite, JC, boa noite, Edicácio, boa noite, Fernando, que é o cinegrafista. Boa noite a todos que vão nos ouvir e que tenhamos um bom bate-papo nessa noite tão gostosa. Meu amigo Arilson, tá preparado para a nossa sopa de tamanco? Sempre, né, JC? Preparadíssimo. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Arilson, você está indo para o segundo mandato no Conselho Tutelar de Xique-Xique. Nesses 4 anos como conselheiro tutelar,
você não esteve ao lado de mulheres conselheiras tutelares. No próximo colegiado, a partir do ano que vem, você irá trabalhar novamente ao lado de homens. Em outras épocas, em Xique-Xique tivemos conselheiras tutelares. A minha pergunta é: você gostaria de ver mulheres novamente no conselho tutelar? Arilson, qual a dificuldade que tem que as mulheres não conseguem ser eleitas em Xique-Xique, uma vez que na região o colegiado é composta por mulheres? Qual a dificuldade, Arilson? Primeiro, JC, eu quero dizer que é de grande relevância trabalhar junto com mulheres, porque são dedicadas, são organizadas, né? E eu acredito que o papel da mulher tem que ser em todos os setores da sociedade. Quanto à dificuldade da escolha por mulheres, eu acredito que seja resquício de uma sociedade que ainda herda o machismo em si. A gente vive numa sociedade ainda preconceituosa, que não evoluiu e que a mulher ainda paga muito por isso, né? A gente foi formado em uma sociedade que advinda que as minorias sempre foram os últimos a ser escolhidos e as mulheres não deixam de estar nesse processo. Eu acredito que seja isso a dificuldade, mas a igualdade de condição para as mulheres estarem no Conselho Tutelar foi dada, né? Porque teve os processos e em todos os processos teve mulher. As mulheres participarem em igualdade de condição, mas eu acredito, por a gente estar ainda numa sociedade que não evoluiu diante do preconceito à mulher, eu acredito que a dificuldade seja essa. Arilson, você não acha que mais mulheres no Conselho Tutelar ajudariam o órgão a chegar mais firmes em elementos que abusam de adolescentes meninas, uma vez que a família de uma adolescente tem receio de abrir uma conversa com o conselheiro? Essa é a grande discussão, Arilson, da sociedade. O que você tem a dizer sobre isso? Quanto a isso, JC, eu digo que é um equívoco nessa questão de ter a necessidade da mulher estar presente dentro do órgão por conta dos acontecimentos de violência sexual contra criança e adolescente. Por que digo isso? Até mesmo porque quem faz o atendimento direto à criança e ao agressor não é o conselheiro tutelar. Nesses casos, quem faz é a rede. E precisa ser um atendimento especializado, qualificado. Por isso eu digo, às vezes equivocadamente as pessoas acham que a mulher deve estar dentro do conselho por ser mulher e para receber mulher. Não. Na minha opinião, a mulher tem que estar dentro do conselho porque o papel da mulher está em todos os setores da sociedade. Quanto à questão do atendimento, não é necessariamente nessa ordem obrigatória, porque, como eu falei anteriormente, porque não é o conselheiro que vai fazer o atendimento a uma criança que chega com violência sexual. Quando a criança chega nesse estado, a denúncia geralmente não é a criança que vem fazer, ou é um adulto, um parente, até mesmo os pais, quando vêm fazer, o conselho tutelar não faz uma escuta qualificada nem especializada, faz uma escuta comum, uma denúncia, como se fosse uma denúncia. A partir da denúncia é que se começa a fazer os encaminhamentos qualificados. Essa equipe que vai ouvir a criança, no município a gente tem essa equipe qualificada, é uma equipe de mulheres, de psicóloga, psicopedagoga, assistente social. Essa equipe é quem vai fazer o atendimento direto. O Conselho Tutelar não faz o atendimento físico, ele faz o atendimento de proteção aos direitos, faz um atendimento de leis, baseado no ECA. Então a população de Xique-Xique, ela faz uma crítica totalmente sem fundamento. Equivocada. Respondido, Arilson. Vamos para a nossa segunda pergunta. Arilson, as eleições do Conselho Tutelar 2023, ela foi bastante questionada em quase todo o país. Em Barra do Rio Grande, o Frei Dom Luiz havia feito denúncias graves das eleições do Conselho Tutelar daquela cidade. Em Xique-Xique,
foi uma eleição bem polêmica, onde tivemos políticos com envolvimentos em campanha de candidatos. A minha pergunta é: a eleição do Conselho Tutelar de Xique-Xique foi uma eleição limpa? Arilson, na eleição deste ano, teve compras de votos? Fique à vontade. Veja bem, JC, eu não posso afirmar que houve compra de votos porque eu não tenho nenhuma prova. Quando a gente afirma uma questão dessa, tem que ser com provas cabíveis. Eu posso falar do processo de votação. Eu garanto que foi um processo com bastante lisura. As equipes tentaram mostrar o máximo de lisura dentro do processo. Inclusive, eu quero parabenizar ao Dr. Diogo Santiago, que conduziu o processo, demonstrando que tinha interesse na lisura. O CMDCA também teve esse interesse. Poderia ser mais organizada? Sim, poderia sim, que se ouvisse mais os candidatos, como os candidatos se propôs a ajudar no processo, se tivesse ouvido mais, teria sido melhor e mais organizado. Porém, quanto à questão do envolvimento de políticos ou de outras pessoas, isso cabe à comissão julgadora, fiscalizadora, ao Ministério Público. Não cabe aos candidatos julgar isso, né? A não ser que alguém se sentiu prejudicado. Se alguém se sentiu prejudicado, cabe a quem sentiu correr atrás dos órgãos competentes para julgar e não os candidatos. Então eu não posso afirmar, eu não estou aqui para julgar, né? Eu sou um simples candidato, então eu afirmo que na campanha eu não pude acompanhar, estar em todos os lugares, mas dentro do processo de escolha eu estive presente, meus fiscais esteve, e eu garanto que foi com bastante lisura. Arilson, muitas pessoas aqui em Xique-Xique disseram que você teve apoio da pré-candidata a prefeita da oposição. Essa informação procede? Não procede. Eu procurei, a primeira coisa que eu procurei nesse processo foi colocar cada coisa em seu lugar. Política partidária é uma coisa, políticas públicas é outra. Eu sempre carreguei isso dentro do colegiado, até porque não combina, né? Não combina porque o Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador do município. Você não pode levar lá para dentro, quando se reúne dentro de um colegiado, a sua opção partidária. Você tem que deixar em casa. Quando você desloca da sua casa para o órgão, você deixa a sua posição partidária na sua casa e adentra no órgão voltada para políticas públicas, que é coisa séria. Você trabalhar com política pública para criança e adolescente requer bastante idoneidade. Então você não pode ter nesse momento a política partidária. Então eu procurei. Todo mundo sabe, JC, a nossa cidade é pequena, todo mundo sabe de quem tem suas preferências políticas, qual apoio político, projeto político você apoia, qual você não é de acordo. Só que a gente tem que separar essas coisas justamente por isso, que as pessoas sabem, conhecem. Então várias pessoas vieram até a mim que faz parte politicamente. Arilson, não quer uma ajuda, eu vou dar um apoio. Eu digo não quero, porque eu não quero confundir as coisas, até porque a maioria dos meus eleitores são do partido político a qual eu não pertenço, certo? E essas pessoas sabem distinguir também isso. O grupo político que eu pertenço também tive voto, então a gente não pode misturar as coisas. Eu tenho um voto de um lado, tenho um do outro, e política pública não é política partidária. De hoje em diante, eu quero, se as pessoas ainda não entenderem, eu quero deixar essa conscientização aqui, né? E fica essa conscientização de separar as coisas. Então o Arilson Costa não teve ajuda de políticos na eleição do Conselho Tutelar 2023? Em nenhum momento. Respondido. Vamos para a nossa terceira pergunta. Arilson, em 2019, você foi eleito conselheiro tutelar, obtendo 330 votos, ficando em quarto lugar. Neste ano, você foi reeleito, obtendo 543 votos, ficando em terceiro lugar. A minha pergunta é: a quem você atribui essa votação expressiva
em relação a 4 anos atrás? Fique à vontade. Veja bem, JC, quando é um processo de escolha, você não ganha sozinho. Isso não tem condições. Tem que ter uma organização, tem que ter parcerias, tem que ter os amigos, tem que ter a família. E eu destaco uma pessoa dentro de toda essa organização, que é a minha esposa Alane, pelo fato dela ter experiência nesse processo de escolha. Foi ela quem articulou todo o trabalho, ela quem saía para fazer as visitas, conscientizando o povo do papel, da importância de escolher um conselheiro tutelar, e depois eu iria me apresentar mostrando o que eu fiz e o que eu poderia fazer mais e conscientizando do que era o meu papel dentro do conselho. E juntamente com a minha esposa Alane, que foi de grande relevância dentro desse processo, teve Silvinha, professora, que é mais conhecida como Silvinha da Colônia, que também tem esse conhecimento, que correu junto com ela, pela amizade que tem com ela, do trabalho na educação. E depois vem os demais, que é uma pirâmide, esse processo é uma pirâmide. Vem a base, depois vem a minha família. Meu pai é de uma família tradicional, né? E fez com que a família votasse, foi em busca disso. Meu pai é tradicional tanto nesse tipo de política como na política partidária, que foi ele quem, junto com a família, quem projetou o deputado Reinaldo Braga para a política partidária. Meu pai era um dos mentores da família Pilão Arcado, né? Que conseguiu fazer Domingo Pilão Arcado 8 mandatos como vereador. Então meu pai tem um papel muito importante, tanto histórico como social, dentro de Xique-Xique. E daí vem os irmãos, primos, sobrinhos e as comunidades. As comunidades, o meu trabalho também comunitário, eu tenho um projeto social em várias comunidades. Isso fez com que aumentasse os votos, além do que eu já fiz dentro do Conselho Tutelar, também é de grande relevância. Arilson, você tem alguns familiares que votam na situação, inclusive muitos deles com cargos na atual gestão. Você, na última eleição de 2020, você votou na oposição. Esse não foi um problema para seus familiares votarem em você em 2023? Não, JC, até porque a minha família tem uma evolução sobre o pensamento do que é políticas públicas e o que é política partidária. Isso aí nunca vai ser problema para mim. Até porque eu também já pertenci ao grupo a que eles pertencem, já trabalhei junto a esse grupo, né? Já fiz parte. E política é assim, política ela é dinâmica. Hoje você está acompanhando um projeto, amanhã você está acompanhando outro. A gente tem que sair dessa política arcaica de se formar um grupo e torcer como se fosse um time de futebol. Política se faz com projeto. Então, quando eu acho que um projeto não está adequado ao meu voto, eu não acompanho. Quando está, eu sou parceiro daquilo. E essa política que houve não foi uma política partidária, foi uma política pública. Então, a minha família nunca ia confundir isso, nem meus amigos nunca confundiram, né? Até porque não só foi a minha família que pertence a um grupo partidário que votou em mim, como a maioria dos meus amigos que pertencem ao grupo a qual eu não pertenço também votaram em mim. Não foi problema nenhum. Respondido. Vamos para a nossa quarta pergunta. Arilson, de todos os candidatos conselheiros tutelares, o jovem Matheus Cunha foi o mais votado. Obteve 638 votos. Comentavam nos bastidores, durante a eleição, que Matheus estava tendo apoio de vereadores. A minha pergunta é: o jovem Matheus foi beneficiado por políticos? Fique à vontade. Olha, JC, eu não posso responder por Matheus, né? E aí só ele pode responder se foi beneficiado ou não. Houve realmente uma repercussão de pessoas, de candidatos, mas eu particularmente nunca, nesse ponto, Matheus vai ser uma pessoa que vai trabalhar comigo, já foi eleito, já foi dado como
um profissional que vai trabalhar junto ao novo colegiado, vai ser bem-vindo ao nosso grupo. Nessa questão, aí cabe à comissão julgadora, cabe ao Ministério Público e cabe aos candidatos que se sentiram prejudicados, se houve mesmo, recorrer. Mas quanto a mim, não tenho nenhum problema. Se realmente houve a participação, influências políticas, a gente espera que nas próximas não haja, né? Porque pode até ser legal, mas não é moral. Então a gente tem que separar o que é legal e o que é moral, né? A gente tem que sair desse envolvimento de política partidária com políticas públicas, não só no Conselho, em sindicatos, colônias, em tudo isso tem que deixar a sociedade escolher da melhor forma possível, estudando os seus candidatos, o que vai ser melhor para a sociedade, que não envolva através da política partidária. Mas, quanto a mim, está tudo normal. Arilson, sabemos que você faz parte da oposição. Tinha pessoas da situação atrás dos seus eleitores para tentar atrapalhar na sua reeleição dentro do Conselho? Olha, JC, um processo desse não tem como não ter, né? A gente não pode desvincular disso. Sempre há alguém querendo tirar o voto do outro, né? Só que, infelizmente, quando o voto é seu, ninguém tira, né? Tentam, mas não tiram. Mas isso aí acontece. Para um candidato tentar eliminar o outro, realmente houve. Eu posso afirmar que houve alguém, porque você chegava no eleitor, o eleitor ele fala, ele não fica calado, diz, fulano tal veio aqui tentar tirar o voto, tentar diminuir você, desqualificar você, mas eu sei da sua personalidade, eu conheço você, conheço seus familiares, conheço seu trabalho, não adianta. Então a gente tem que ser honesto com o eleitor. Por isso que quando eu ia conversar com o eleitor falava que já votava em outro candidato, eu parabenizava, dizia que era uma boa escolha, porque a gente sabe que não muda. E tentar desqualificar o outro candidato, você está agindo de má fé. Não é bom para o seu trabalho, não é bom para a sua idoneidade, que você vai trabalhar com idoneidade. Então eu espero que nas próximos processos de escolha, que as pessoas se conscientizem e não façam esse tipo de atitude. Eu faço esse apelo aqui para jogar limpo dentro desse processo. Respondido, Arilson. Vamos para a nossa quinta pergunta. Arilson, sabemos que você acompanha o grupo da oposição. Inclusive, você teve cargo importante na gestão passada do ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães. Dos 5 eleitos conselheiros tutelares deste ano, 4 votaram na última eleição municipal no prefeito atual. Apenas o conselheiro Arilson Costa fez parte da oposição em 2020. O prefeito de Xique-Xique deixou claro nos grupos de WhatsApp que não opinava na eleição do Conselho Tutelar deste ano. Inclusive, eu fiz uma pergunta a ele no grupo Política 24 Horas, se ele ia votar. Ele respondeu que não votava porque tinha amigos disputando a eleição do Conselho Tutelar deste ano. A minha pergunta é, o prefeito fez certo ficar neutro na eleição do Conselho Tutelar 2023? Fique à vontade. Primeiro eu vou no início da sua pergunta, quando afirma que eu fiz parte de um cargo importante na gestão de Dr. Ricardo. Essa questão de fazer parte de cargos, eu acredito que seja pela minha competência de trabalho, até porque eu também ocupei espaço na gestão do prefeito Rinaldo Filho, nas 2 primeiras gestões. Eu também ocupei cargos. Eu acredito que foi pelo meu trabalho, contrataram o meu trabalho, não contrataram a minha pessoa. E eu me qualifiquei para isso, para vender o meu trabalho. Qualquer gestão que me convidar pensando em gerar frutos através do meu trabalho, não tem problema nenhum. Como eu já falei anteriormente, eu não tenho um grupo, eu tenho um projeto. Eu faço parte de projetos quando se trata de política partidária. Então, se contratar o meu trabalho para um projeto que eu vejo que está adequado à minha competência, não tem problema nenhum. Quanto à atitude do prefeito de não participar desse processo, é louvável. Foi uma atitude plausível.
até porque fica bem, né? Não ter esse envolvimento, porque às vezes você pode beneficiar um e pode prejudicar outro. E é um processo de escolha totalmente diferente. Eu costumo até dizer que não é uma eleição. O Conselho Tutelar é um processo de escolha pela sociedade, porque o processo de eleição tem os partidos, tem os lados. E esse processo de escolha, ele não tem partido, não tem lado, é o cidadão. Você vai fazer a escolha pelo cidadão, não é pelo um grupo partidário. Então é louvável essa atitude do prefeito e espero que seja em todos, se vierem outros gestores também, que não têm influência, como eu disse, não só no Conselho Tutelar, mas como todos os órgãos, associações comunitárias, sindicatos, colônias, não deve ter esse envolvimento. Se ele tomou essa atitude, eu parabenizo. Arilson, qual a relação do Conselho Tutelar de Xique-Xique com a gestão atual? Vocês têm um bom relacionamento com a gestão, se tratando do poder público resolvendo as demandas do Conselho? Olha, JC, eu costumo dizer que o Conselho Tutelar não tem relação boa com órgão nenhum. Porque o Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador da rede. A gente já teve conflito com o Ministério Público, com a Vara da Infância. Inclusive, teve um fato que uma juíza decretou a prisão dos 5 conselheiros por conta de divergências. Então, o Conselho Tutelar, ele não tem uma boa relação no formato de rede, né? Até por equívoco, já alguns órgãos do poder público falou que a gente era parceiro e o Conselho Tutelar não é parceiro. Explicando melhor, o Conselho Tutelar eu equiparo como o Supremo Tribunal de Justiça, o STF, né? Ele resguarda a Constituição. Então, em certo momento, ele vai ter conflito com quem não se adequa à Constituição. E a gente resguarda o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o poder público, às vezes, ele fere. Como também o Ministério Público fere, como toda a rede fere. Então vai ter conflitos. Agora, na relação interpessoal, aí sim, aí tem uma relação boa, os encaminhamentos, os atendimentos que a gente pede de recurso, às vezes não é atendido, também é compreensível, porque possa ser que não tenha o recurso, mas hoje a gente requisitou vários equipamentos, como um carro, hoje o Conselho tem, ainda não tem a sede própria, mas segundo o poder público está providenciando, e várias outras coisas a gente vai se adequando e vai dialogando. O mais importante é o diálogo, que eu penso dentro de todo esse processo. Se não houver diálogo, não tem uma resolução. Arilson, você trouxe aqui um fato novo, quando você disse que uma juíza pediu a prisão dos 5 conselheiros tutelares. A quem vocês recorreram? A gente recorreu ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é quem nos defende, né? Quando há legalidade, não tem como você sofrer penalidade. É por isso que eu digo, as pessoas não entendem, às vezes querem que o Conselho faça as coisas fora das suas atribuições. Foi justamente isso, a juíza entendeu que nós fizemos, tomamos decisões fora da nossa contribuição. A gente pegou o estatuto, discutiu com ela juntos, mostramos que tudo que nós fizemos foi dentro da legalidade e ela passou a entender. Até o momento que ela não tinha conversado com a gente, não teve esse entendimento, estava só através de ofício. Pelos ofícios ela entendeu que a gente não estava acatando uma decisão dela. Só que a decisão que ela tomou estava ilegal, porque não era atribuição do Conselho Tutelar. Então foi o Estatuto da Criança que nos garantiu a nossa liberdade. Arilson, poderia falar para o nosso público que nos acompanha no nosso canal no YouTube, quando esse fato aconteceu? Esse fato aconteceu quando a doutora Luciana estava como juiz aqui, se não me falha a memória, foi em 2022, foi 2021 ou foi 22, era a doutora Luciana, e hoje não faz mais parte do quadro aqui da Vara da Infância. Ela era responsável pela Vara da Infância. O que a promotoria fez nesse caso? A promotoria é o seguinte, houve uma decisão de acolher
uma criança, acolher, transportar um adolescente. E o Conselho Tutelar não tem essa competência nem essa habilidade, porque quem faz isso é a rede, assistência social, junto com com as polícias, né? Principalmente nas perícias de violência sexual. Tem que ser essa equipe. O Conselho Tutelar só faz cuidar da vítima nas questões de saúde e os encaminhamentos à notícia de fato do Ministério Público. Nessa situação, ela tomou uma decisão que não era atribuição nossa, era da assistência social. Era o município, o poder público, que era responsável para fazer todo esse processo. Ela achou que o conselho era e tinha desacatado essa decisão. Depois ela teve um entendimento e fez com que quem realmente tinha que cumprir a decisão, cumprisse. Respondido, Arilson. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Arilson, após a eleição do Conselho Tutelar deste ano, abriu uma grande discussão nos grupos de WhatsApp. Muitas pessoas, inclusive políticos, pedindo o fim das eleições do Conselho Tutelar. Essas pessoas argumentaram que para evitar brigas e polêmicas em campanhas e até na eleição, apenas a prova classificatória que vocês fazem para selecionar os candidatos e que assumisse o cargo os 5 primeiros que tiveram as melhores notas na prova. A minha pergunta é: o que você tem a dizer sobre essa argumentação da população e de alguns políticos? Fique à vontade. Totalmente equivocada, porque para você mudar um sistema desse, você vai ter que mudar toda a jurisprudência, né? É como você tentasse mudar a eleição partidária, colocasse uma prova para um prefeito ou para um vereador. É a mesma coisa. Por quê? Porque essa jurisprudência já está lá na legislação eleitoral. A mesma coisa é a escolha do Conselho Tutelar. Já está dentro do Estatuto da Criança e Adolescente e deixa de ser uma decisão democrática. A partir do momento que você faz uma avaliação, já não é mais uma eleição democrática. E o Estatuto da Criança diz que a escolha tem que ser democrática e pela sociedade. Está lá escrito no artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente que o Conselho Tutelar é um órgão escolhido pela sociedade. Até porque esse processo seletivo já passa, o candidato já passa por esse processo, JC. Aliás, muita gente não sabe que o processo de escolha do Conselho Tutelar é em 3 etapas. São em 3 etapas. A primeira é a etapa documental, que o candidato vai demonstrar sua idoneidade, né? A sua experiência que você já teve com relação em crianças e adolescentes. Depois vem a avaliação através de prova de conhecimentos específicos, conhecimento da língua, conhecimento de informática. Então o candidato já passa por esse processo. E vem o último processo, que é o que o Estatuto reza, que é a escolha democrática. Então não se pode mexer nisso, e eu acredito que nunca vai ser alterado, né? Porque deixa de ser democrático, a gente vai estar regredindo, e as leis elas não podem regredir, elas têm que avançar. Arilson, Lucas Araújo fez a melhor prova, ou talvez o segundo melhor colocado na prova, mas ele não quis participar do processo eleitoral deste ano. Você sabe nos dizer por que ele desistiu da disputa? Olha, JC, a gente tem debatido muito dentro do Conselho sobre essa questão de quem ia continuar, de quem ia parar. Lucas tomou essa decisão, foi surpresa para a gente, que já estava no meio do processo. Até hoje a gente não sabe por ele definitivamente qual foi essa decisão dele, mas eu acredito que deva ter sido a mesma decisão que os outros 4 conselheiros também queriam tomar, né? Que era de não continuar, tanto eu, como Edi Castro, como o Léo e como o Neto. Todos pensaram em parar. Por quê?
porque é um processo desgastante, é um processo que envolve família, envolve amigos, e quando você vê no final das contas, você está envolvido psicologicamente, fisicamente, e quando vem o retorno, eu não falo nem no retorno financeiro, apesar do salário não ser tudo isso e não compensar, mas a gente faz porque gosta. Eu particularmente eu faço porque eu gosto. Sempre gostei de políticas públicas, desde quando eu trabalhava na educação. Eu migrei da educação para o Conselho Tutelar para ver se eu fazia um pouco mais, que eu percebia quando eu estava na educação, que as dificuldades de aprendizagem vinham mais da vulnerabilidade social das crianças, e dentro do Conselho eu tinha mais ferramenta para brigar, para diminuir essa vulnerabilidade social das crianças. Então, traz esse cansaço, mas o que mais cansa é a falta de reconhecimento da sociedade. O que você mais vê nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, são críticas aos conselhos equivocadas por falta de conhecimento, tanto da população como de pessoas também esclarecidas, mas que não abrem o Estatuto da Criança. Até você vê professores em escolas, diretores, fazendo opiniões equivocadas por não conhecer as atribuições do Conselho Tutelar. Então, isso que estava desestimulando, e eu acredito que essa possa ser uma linha de pensamento para que Lucas chegou a essa decisão, mas ele fala para a gente porque queria tomar novos rumos, tinha novos projetos para a vida dele, tanto financeiro como social, e eu dou o maior apoio para quem tem projeto financeiro, almeja outros projetos financeiros, porque dentro do Conselho Tutelar você não vai conseguir ter essa evolução financeira, né? Que é um salário fixo, até porque o salário do conselheiro tutelar é equiparado a 20 horas de um professor. E o conselheiro tutelar não trabalha 20 horas semanal, ele trabalha 20 horas diária. Você vê a diferença de equiparação. Inclusive a gente vai até fazer um apelo à Câmara para ver se equipara pelo menos ao professor de 40 horas, porque a gente trabalha 40 horas só em 2 dias, que é 24 horas juntando com plantão. Então é isso que leva a essas decisões. Arilson, talvez muitas pessoas na sociedade não tenham esse conhecimento. Seria muito interessante você explicar aqui à sociedade. O Conselho Tutelar de Xique-Xique não tem a sua sede própria, mas tem as suas despesas internas, como aluguel, água, luz, internet e funcionários que limpam e cuidam do órgão. Recentemente, vocês adquiriram um veículo 0 km. A minha pergunta é: o Conselho Tutelar tem o seu próprio orçamento ou todas essas despesas são arcadas pelo município? Fica à vontade. Olha, JC, quem conduz as despesas do Conselho Tutelar é o município. Porém, tem uma contrapartida eu acredito que seja do Ministério da Mulher, né? Não sei se está ligado ao SUAS, eu não tenho esse conhecimento. A gente está ligado à Secretaria da Mulher, né? E nessa questão de financeiro, a gente tem tido apoio, sim, do poder público, né? Às vezes não supre o que a gente necessita, né? Só quem pode responder isso é o gestor público, das dificuldades que ele tem, do quanto vem, né? O certo mesmo seria, como é uma das atribuições também do Conselho Tutelar, assessorar o poder público no orçamento das políticas públicas, não na política interna do Conselho, mas dentro das políticas públicas. Eu quero até fazer esse apelo também à Câmara de Vereadores e à gestão atual, que quando fosse discutir o orçamento das políticas públicas voltadas para criança e adolescente, que o Conselho Tutelar fosse incluído nesse assessoramento, porque está lá dentro das atribuições do Conselho, né? Que é uma das funções do Conselho Tutelar, é assessorar o poder público na construção orçamentária dessas políticas públicas. No demais, a gente
no caso de combustível, de alimento, de material de imóveis, de material permanente, material de consumo, a gente tem sido atendido, sim. Arilson, o Conselho Tutelar ele não tem a sua sede própria. Vocês têm reivindicado do poder público a construção dessa sede? Sim, a gente tem reivindicado e já em outra oportunidade já nos foi apresentado um local. A gente chegou num consenso de que o local ainda não estava adequado para o Conselho Tutelar, que é a antiga Escola César Zama aqui na Avenida, bem localizado, porém ainda está funcionando outros órgãos dentro dessa unidade e o Conselho não é viável para o Conselho trabalhar em uma unidade que tem um funcionamento de outras repartições. Aí a gente está vendo a resposta do gestor público para que possamos ter uma sede própria. Estamos finalizando aqui o nosso programa, Arilson. Para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem que você deixa para a população de Xique-Xique, em especial para as crianças e adolescentes? Para as crianças, JC, eu deixo a mensagem que eu que fui reeleito e os que estão chegando, por mim eu garanto que continuarei dando o máximo para assegurar os direitos dessas crianças e desses adolescentes, né? Dentro dos deveres e dos direitos humanos, né? Que é o mais importante, que eu tenho que seguir uma cartilha que está sempre na mesa do conselheiro, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E as pessoas, os demais, eu quero dizer que agradecer por ter me escolhido para essa representação, ter confiado e que vai ser representada essa confiança que foi a mim dada, né? Essa jornada, tanto por Deus como pelas pessoas. Eu quero dizer que pode confiar, que eu continuarei com o meu trabalho, independente de ferir qualquer situação, eu vou estar sempre do lado do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu costumo dizer, possa ser que alguém vai sair magoado por conta dessas cobranças, mas entre uma criança e um adolescente e qualquer outra coisa, eu estou do lado da criança e do adolescente. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, quinta-feira estaremos aqui novamente recebendo os eleitos conselheiros tutelares Danilo Alves e Léo. Meu amigo Arilson, muito obrigado por mais uma vez fazer parte aqui do nosso programa. Espero que em outra oportunidade você possa fazer presença aqui no nosso programa. Fique à vontade para suas considerações finais e para agradecer aos seus eleitores. De antemão, JC, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Você tem sido muito carismático com nós, conselheiros. É a segunda vez que estamos aqui, abrindo essa oportunidade. O Conselho Tutelar, durante todo esse tempo em Xique-Xique, antes de mim, eu não via essa oportunidade de estar debatendo, dialogando e expressando sobre o órgão para o entendimento das pessoas. Eu fico muito grato, é uma gratidão imensa por você estar nos dando essa oportunidade. E nessa questão de agradecimento, eu fico um pouco receioso, porque às vezes a gente pode ser ingrato com alguém, mas eu não vou deixar de fazer e pedir perdão àqueles que, se por acaso eu esqueci de agradecer. Mas de antemão eu quero agradecer a minha esposa Alane, que foi de extrema relevância dentro desse processo de escolha, foi a mentora, juntamente com a professora Silvinha, conhecida como Silvinha da Colônia. Essas duas pessoas, unido com a minha família, meus amigos, parentes, cunhados, primos, foram as pessoas essenciais para a gente fazer essa condução. E o mais importante de todos, que foi o eleitor, né? O eleitor de Nova Iguira, onde eu tive a maior quantidade de votos, foi o bairro de Nova Iguira, mas tive voto no BNH Novo, BNH Velho, Paramelos, Zona do Hospital,
Zona Polivalente, Pedrinhas, Ponta da Ilha, Guaxinim, na comunidade de Canafístula, no Paulista do meu amigo Dodão, na comunidade de cima, Alto Grande, Mata Boi, Marruá, Lagoa da Taparica, Marruá 2, Cabeça do Surubim, Nova Utinga, Utinga, Forquilha, Capão do Martim, Capão do Saco. Então essas são as comunidades que eu tenho um projeto social e que foi as pessoas que também me deu esse incentivo para que eu continuasse nessa jornada. No mais, agradecer a Deus também por nos dar o dom da vida para estarmos aqui debatendo, dialogando para a evolução das políticas públicas sociais que resguardam as crianças e adolescentes. Uma boa noite a todos. É isso aí, Arilson. Muito obrigado. A equipe do Bate-Papo Semanal que agradece. Meus amigos, quero aqui fazer um pedido a todos vocês. Peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Na próxima terça-feira voltaremos novamente com a programação normal, entrevistando os políticos, e dessa vez vamos entrevistar o ex-prefeito da cidade de Ibipeba, na Bahia, ex-prefeito de Irecê e ex-deputado federal Beto Leles. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez, Arilson. Tenham todos uma boa noite e até mais.